Porque tá muito ruim para as pessoas conseguirem ficar. Essa fileira aqui tá todinha. Tem uma escadinha ali que todo mundo sentado no meio, todo mundo tem que olhar a perna aí. E tá... Senta no colo. Quanto tempo de oxigênio? Em nome do centro, de todos os centros acadêmicos da Faculdade de Filosofia, da Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas, nós vamos dar continuidade à Semana do Calor. Né? Eu vou chamar para compor a mesa o professor Francis, né? O chefe, o diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, a professora Emma Chauí. E a professora Maria das Graças Nascimento, chefe do Departamento de Filosofia. Bom, primeiro nós vamos ter a abertura oficial, né, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, com o professor Francis, diretora. Amigo, por favor, antes da abertura oficial, eu queria saber o seguinte: qual a vantagem que teve a porta do auditório ficar fechada até 7 horas? Quem teve a ideia? Não, ficou fechado sem querer, porque alguém fechou. Colegas, vocês já perceberam o nosso estilo. Tá? Esse foi um pequeno sintoma, principalmente para quem estão entrando na faculdade essa semana, de uma série de outros sintomas que vocês vão, aos poucos, recebendo e construindo uma imagem dessa faculdade. Começamos bem, começamos coerentemente com o que nós Esse é o Francis, hein? Continuamos com essa coerência. A Semana do Calor está no seu terceiro dia, mas agora se faz a abertura formal. E se faz pela segunda vez, já foi feita uma primeira hoje à tarde. Então, exercendo esse papel, vou fazer a abertura formal. Nesse início de nossos trabalhos acadêmicos de ensino, pesquisa e extensão, esse ano de 2000, nesse momento em que muitos de nós retornam, outros adentram pela primeira vez, e alguns ainda prosseguem em intensidade redobrada com um trabalho que não sofreu qualquer solução de continuidade desde o final dos 900, cabe um momento de reflexão para abalizamento dos nossos esforços. Notoriamente, somos, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, uma comunidade heterogênea. Assim que, de princípio ao menos, cada segmento, cada grupo, cada subgrupo de docentes, de funcionários, de alunos, calouros, veteranos, pós-graduandos, etc., perceberá desafios distintos, prioridades diferentes e, por vezes, conflitantes, e buscará caminhos próprios para seu enfrentamento. No entanto, por detrás das superficializações diferentes e divergentes, há um conjunto de questões que nos afeta, nos preocupa e certamente também nos atrai a todos. Por ser esta Semana do Calor, proporei meu esboço, tendo em mente, explícita e implicitamente, a situação do nosso curso de graduação.
Uma primeira boa pergunta para quem está chegando, e talvez preocupado já com alguns dos primeiros sintomas que eu aludi no início, é que faculdade é essa? Pois, historicamente, é a instituição fundadora da Universidade de São Paulo. Aquela que, em 1934, deu unidade a um conjunto de centros isolados do ensino superior, anteriores, todos de cunho estritamente profissionalizante, introduzindo na paisagem acadêmica brasileira o estudo crítico da realidade, não como devaneio ocasional, não como reação a momentos de agudização das circunstâncias políticas ou culturais, mas como profissão de fé e como prática diária. Historicamente ainda, é também a instituição que entendeu o dever delinear a especificidade profissional do magistério, formando quadros qualificados para o exercício do magistério, da docência, no antigo curso secundário, na época chamado, respectivamente, de ginásio e colégio. Acabo de mencionar dois polos aparentemente opostos: formação crítica e formação profissional. Temos aqui a nossa primeira e talvez essencial dicotomia, potencialmente complementar, mas frequentemente tensionada no real. Pode dizer, sem grave risco de erro, que esta equação, em tese um requisito de qualquer curso superior, resolve-se na Faculdade de Filosofia de modo a privilegiar a formação crítica, sem, no entanto, tornar o seu segundo constituinte um mero apêndice relevante. De forma mais explícita do que no caso das áreas tecnológicas, como as engenharias, ou das humanidades aplicadas, como direito, economia, comunicação social, espera-se que o aluno de bacharelado em ciências sociais, em filosofia, em geografia, em história, em letras, cada qual com sua ênfase específica, evidentemente, vá progressivamente adquirindo as seguintes 7 características e capacitações. Primeiro, domínio das metalinguagens pertinentes e familiaridade com as metalinguagens de áreas correlatas. Já começamos com os palavrões também, né? Metalinguagem. Capacidade de investigação e de produção de conhecimentos, quase sempre privilegiando a análise como um caminho para a síntese e muito raramente a análise como em si mesmo. Terceiro, capacidade de divulgação dos conhecimentos de sua área, inclusive pela via do magistério, mas não apenas por ela. Quarto, capacidade de avaliação crítica dos fenômenos, dos modelos descritivos e ou explicativos de sua área, de formular modelos alternativos. Quinto, capacidade de integrar conhecimentos de áreas correlatas à sua especialidade. Sexto, capacidade de contribuir para o progresso do conhecimento em áreas aparentemente distantes de sua especialidade, como as ciências exatas, as biológicas, as tecnológicas. E sétimo, capacidade de gerar produtos resultantes dos seus conhecimentos e domínio dos instrumentos necessários para tanto. Ou seja, nada muito ambicioso, né? Em 4 anos de tempo parcial dá para fazer sem problema. Como a Faculdade de Filosofia se encontra hoje no atendimento dessa missão? Aqueles de vocês que essa semana aqui ingressam, e essa sala já é um exemplo claro disso, encontram uma faculdade imensa em suas dimensões, com alguns indicadores comparáveis àqueles de uma universidade inteira. Já fomos comparados com a filosofia Unicamp, por exemplo, como equivalente em termos de dimensão, não em todos os indicadores, mas em muitos. Entre alunos de graduação e de pós-graduação, e além desses de extensão, a faculdade atende a perto de 12 mil pessoas anualmente interessadas em universidade. Para atender a esta demanda, conta com cerca de 340 docentes e outros tantos funcionários, espalhados por 5 conjuntos prediais, por 11 departamentos, 7 centros interdepartamentais, 9 laboratórios, 25 programas de pós-graduação e 6 centros acadêmicos. Responde sozinha por mais de 1/3 das vagas dos cursos noturnos da USP como um todo, incluindo todo esse campi do interior. E recebe todo ano 1.650 novos alunos de graduação, repartidos entre 5 carreiras e, no caso de letras, subdividindo-se em 15 habilitações diferentes. Responde por 30% das notas máximas da USP toda na avaliação dos programas de pós-graduação promovida pela CAPES.
Produz, entre dissertações de mestrado, tese de doutorado e docência, cerca de 500 trabalhos por ano. Publica 24 periódicos, nas mais diversas especialidades, aplicando artigos de docentes, pós-graduandos e graduandos. Sem contar as publicações em outras editoras, este último ano a faculdade lançou perto de 100 títulos sob seu selo editorial próprio, a Humanitas. Mantém centenas de bolsas de iniciação científica e várias dezenas de monitores e estagiários. Sua biblioteca, repartida em 3 seções, abriga mais de 300 mil volumes. São os marcos positivos, né, engrandecedores. Grande por suas dimensões e por sua produção, a Faculdade de Filosofia também é de porte por seus problemas. E acho que é um pouco minha função ser transparente e dizer um pouco quais são esses problemas. É notória, por exemplo, a sua insuficiente manutenção predial. Seus sistemas elétricos, alguns de vocês são novos, talvez não tenham percebido todos, os que são mais veteranos já perceberam lá. Né? Seus sistemas elétricos, por exemplo, foram projetados para uma época que os equipamentos mais sofisticados em uso na faculdade eram a máquina de escrever e o toca-fita. Já tinha o projetor de slide também, na verdade, não vamos esquecer. E época essa que o ar-condicionado era coisa de filme americano. Em passado ainda muito recente, passou por problemas de segurança extremamente agudos, culminando em um fatídico dia de março de 99, mas não foi no vídeo de março, foi 3 dias antes, com uma festa de alunos precedida de sequestro, acompanhada de 12 episódios de furto e roubo à mão armada, e terminando um tiroteio entre essa porta aí e o muro do Butantã. Com uma proporção docente-aluno da ordem de 33 para 1, eu lembraria que a média na USP é de 12 para 1, são inevitáveis em várias disciplinas as classes superlotadas. Nem sempre assim, mas tendenciais. Concomitantemente, o seu amplo e variado leque de disciplinas optativas é apenas em parte oferecida e ainda muitas vezes com restrições de vagas. Quem já tentou se matricular em optativo já percebeu isso, devido ou à falta de docentes ou, não raro, ao número insuficiente de salas. Declara-se programaticamente inter e multidisciplinar, mas tem realmente sérias dificuldades em tornar a multidisciplinaridade parte do seu dia a dia. E 50% da lotação da residência estudantil no CRUSP, em Campo do Butantã, é ocupada por alunos da Faculdade de Filosofia, o que indica não apenas o seu tamanho, como também indica o perfil socioeconômico do seu alunado, claramente menos privilegiado do que aqueles encontrados na maioria das outras unidades da USP. Apesar disso, e essa grande injustiça, na minha opinião, leva muitas vezes a fama de ser ou de pretender ser o playground da aristocracia paulista. Muitas têm sido as iniciativas recentes visando superar as precariedades e reafirmar a nossa vocação básica. No plano ambiental, até o final deste ano, a Biblioteca Central passará a abrigar ao lado do acervo de letras caminhos de filosofia e ciências sociais, liberando um generoso espaço no chamado prédio do meio para uma melhor organização dos trabalhos e uma melhor oferta de oportunidades de vivência. Neste prédio de História e Geografia, ao longo deste primeiro semestre, ocorrerá a reforma, eu espero que vocês possam vir essa, de alguns banheiros, desde a matemática, que são totalmente técnicos, uma remodelação das rampas e um trabalho paisagístico que devolverá, em grande parte, espera-se, a habitabilidade e a civilidade desse prédio. Parte significativa dessa reforma decorre de recomendações da Comissão de Qualidade de Vida e Segurança da Faculdade de Filosofia, que inclui professores, alunos e funcionários, que também vem sabendo enfrentar os impactos da segurança. Uma outra reforma para o prédio de letras, também previsto para este ano, resultará na criação de espaços próprios para grupos de pesquisa e devolverá a sua função primária algumas salas de aula atualmente ocupadas com outras atividades. No plano acadêmico, a Faculdade de Filosofia está envolvida em uma ampla discussão sobre os cursos de graduação e sobre possíveis novos modelos, novas habilitações, novos cursos, novos cruzamentos.
Para os ingressantes, recomendo a leitura desse caderninho, que está para sair na segunda edição, ligeiramente aumentada. São textos de diversos professores, a professora Irene Cardoso, o professor Franca Leopoldo Silva, um texto escrito em A3 por Ricardo Terra, Francisco Scalato e por minha pessoa, e o quarto texto que ela vira agora, que é uma revisão crítica desse anterior, e que, claro, como não poderia deixar de ser, que é na nossa tradição, suscitam polêmicas antigas e levantam algumas novas. Mas que fazem parte de todo um processo de discussão sobre o nosso atual formato e sobre futuros formatos possíveis. Desde 99, de qualquer forma, a filosofia experimenta no seu bacharelado em letras um novo formato, com significativos ganhos pedagógicos, mas com algumas dificuldades gerenciais, a exigirem novas intervenções que reduzam o impacto de efeitos colaterais potencialmente negativos. No plano da política institucional, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas busca novas articulações com a Faculdade de Filosofia e Educação, visando dar uma feição diferencial na formação de professores de curso de licenciatura. Mantém uma pressão constante para assegurar a reposição, não apenas de seus quadros docentes, como também de seus quadros de funcionários. Vou dar um exemplo assim bem gritante para vocês. Nós temos cerca de 4 mil alunos de pós-graduação. A Secretaria de Pós-Graduação tem 4 funcionários, então tem 1.000 alunos por funcionário, uma proporção, mesmo que esteja altamente informatizado o sistema, é uma proporção inviável. Em um esforço conjunto com a representação discente, isso será objeto depois do debate em meados de março, busca regulamentar, aprimorar e proteger o uso dos espaços internos para as atividades específicas dos alunos e as suas diversas agremiações. No intuito de devolver à sociedade o seu investimento, articula-se com entidades externas, como é o caso do recente convênio firmado com o Instituto de Terras do Estado de São Paulo, ITESP, que permitirá à Faculdade de Filosofia atuar diretamente nos assentamentos dos agricultores sem terra e, de modo geral, gerar conhecimento que auxilie na superação dos conflitos agrários do Estado de São Paulo. O volume das dificuldades das iniciativas encaminhadas permitiria certamente prosseguir com uma enumeração ainda por um bom espaço de tempo. Mas eu creio que já, para o fim dessa abertura, a enumeração foi mais do que suficiente. Afinal, vocês estão aqui, tá certo, tem que aguentar essa história do diretor, abrir, mas se vier aqui, senão a dona Maria já não é mesmo? Então, está na hora de encerrar. Vamos, pois, finalizar. Esse ano de 2000 será melhor que os anos passados recentes? Será pior do que entendem ou indicam os nossos temores? Sem fantasias milenaristas, o ano que agora se inicia será certamente para não tão trabalhoso como foram todos os anteriores. Vai ter algumas conquistas, eu tenho plena certeza, porque da natureza humana vai ter derrotas também. Terá seus processos de continuidade daqueles em curso, talvez alguns novos. Mas terá, principalmente, as metas de sempre. As metas que, em termos, justificam a nossa própria existência institucional. A busca livre do conhecimento, a socialização a mais ampla possível desse conhecimento, a formação de quadros com plena autonomia intelectual, a ação libertadora que a formação e o conhecimento podem e devem se ensejar. Muito obrigado. Bom, então, dando continuidade, eu queria agora passar a palavra para a professora Mariana Chave, que vai dar a nossa aula nova. Eu quero começar agradecendo o convite que me foi feito para ministrar essa aula magna da abertura dos trabalhos da nossa faculdade e quero também agradecer a presença de todos. Eu intitulei essa aula Brasil 500, o que comemorar? E vocês verão que, ao final da minha aula, eu pretendo ter mostrado que não há nada para comemorar.
Existem objetos, pessoas e instituições. Vocês me avisam se a audição complicar, porque cada vez que a gente se mexe um pouco para fora do microfone, se altera. Então, logo no início, se houver problemas para me ouvir, vocês me avisem para eu poder corrigir, tá? Então, existem objetos, pessoas e instituições que podemos designar com um termo que foi proposto por Christophe Pommian, semióforos. São objetos, em termos etimológicos, são objetos cujo sentido está na visibilidade que eles têm. São desse tipo as relíquias e as oferendas, as aparições celestes, os meteoros, certos acidentes geográficos, certos animais, os heróis, os objetos de arte, os documentos raros e até mesmo a nação. Um semióforo é um acontecimento, um animal, um objeto, uma pessoa ou uma instituição retirados do circuito do uso e da manipulação ou do circuito da vida, porque são coisas desprovidas de utilidade e providas de significação. Isto é, são capazes de representar o invisível. Por isso, todo semióforo, como a palavra indica, deve estar exposto ao olhar. E é nessa exposição que ele realiza a sua significação e a sua existência. Algo é um semióforo, primeiro, se não tiver utilidade imediata ou valor de uso, mas possuir uma significação ou um valor simbólico. Segundo, se tiver como função relacionar o visível e o invisível, seja no espaço, seja no tempo. Isto é, o invisível pode ser o sagrado, um espaço além de todo o espaço, ou o passado e o futuro distantes, como um tempo sem tempo, isto é, uma eternidade. Terceiro, se ele estiver exposto ao olhar, isto é, for visível. 4. Se o invisível a ser simbolizado for comum a um grupo ou a uma sociedade que deposita em alguma coisa, em algum acontecimento ou em alguém e neles reconhece a mesma significação ou o mesmo sentido simbólico. E em quinto lugar, se a fronteira do invisível puder ser alargada e ampliada, de maneira a poder fazer aparecer novos semióforos. O lugar de exposição do semióforo deve ser público. Lugares santos, por exemplo, montanhas, rios, lagos, certas cidades, Jerusalém, Meca, igrejas, museus, bibliotecas, praças e jardins. Se colocam monumentos. Enfim, locais onde toda a sociedade possa comunicar-se celebrando algo em comum. E o semióforo deve produzir, conservar e assegurar o sentimento de comunhão e de unidade que a sua visibilidade e a sua celebração promovem. Sob esse aspecto, nós podemos dizer que no mundo contemporâneo, o grande semióforo é a nação. E que esta, por meio da escola, da biblioteca, do museu e dos monumentos, é, ao mesmo tempo, o sujeito e o objeto do culto integrador da sociedade. Eu cito Pommian, ele diz, é uma homenagem perpétua que a nação presta a si mesma
celebrando o seu passado sob todos os aspectos, os grupos territoriais e profissionais que a compõem e que são supostos haver trazido, cada um deles, uma contribuição à prosperidade geral, os grandes homens nascidos em seu seio e que deixaram obras duradouras nos mais diversos domínios. Ora, fim da citação. É evidente qual é o campo de criação, conservação e celebração dos semióforos. O campo é mítico. Os semióforos produzem mitos, e são eles próprios mitos e objetos míticos, encarregados de manter a relação do presente com o passado e o futuro, e encarregados de trazer à visibilidade a unidade invisível do sentimento de unidade, identidade e comunidade. Brasil 500 é, pois, um semióforo. E, como tal, uma entidade mítica. E não um mito qualquer, e sim a reatualização do nosso mito fundador. Eu estou tomando a palavra mito no sentido antropológico, isto é, de solução imaginária para tensões, conflitos e contradições que não encontram caminhos para serem resolvidos no plano real. Digo mito fundador porque, à maneira de toda fundação, ele impõe um vínculo interno com o passado como origem, isto é, com um passado que não cessa. Um passado que não permite o trabalho da diferença temporal. Um passado, portanto, que se conserva como perenemente presente. Nesse sentido, eu estou também tomando mito na acepção psicanalítica, ou seja, como um impulso à repetição por impossibilidade de simbolização, e, sobretudo, como um bloqueio à passagem ao real mesmo. Um mito fundador é aquele que não cessa de encontrar novos meios para exprimir-se, novas linguagens, novos valores e ideias, de tal modo que quanto mais ele parece ser outra coisa, tanto mais ele é a repetição de si mesmo. Por que estamos falando em mito e mitologias? Convém relembrarmos a primeira grande reatualização do nosso mito fundador, ocorrida significativamente 100 anos atrás, em 1900, com a publicação do livro do conde Afonso Celso, Por que me ufano do meu país? Escrito por ocasião do 4º centenário da descoberta do Brasil. Como é o país cantado pelo conde, que é um monarquista convicto e um adversário da República? Os motivos para que nós nos ufanemos do país são a grandeza do território, as belezas naturais, a riqueza do solo, a ausência de desastres ecológicos, não há desertos, terremotos, vulcões e furacões, a mistura de raças, cada qual trazendo qualidades excepcionais para a formação de um povo novo, o caráter nacional, o povo é bom, ordeiro, pacífico, generoso, alegre e sem preconceitos. Os grandes feitos da nossa história: as guerras contra os invasores franceses e holandeses, a conquista do sertão pelos desbravadores, a independência sem derramamento de sangue e a vitória na Guerra do Paraguai. Completando a abolição da escravatura. Essas razões permitem ao conde Afonso Celso declarar que o Brasil foi destinado por Deus a um futuro inigualável. Ora,
Quem de nós não aprendeu exatamente isso na escola? Quem de nós não foi assim iniciado ao grande semióforo, pátria amada, idolatrada, Brasil? O poder desse mito transparece em pesquisas recentes feitas por centros de pesquisa e institutos de opinião. Essas pesquisas indagavam os motivos para orgulhar-se do Brasil. Os entrevistados, na sua maioria, ofereceram como razões para orgulhar. Primeiro, eles disseram que se orgulhavam do Brasil, e se orgulhavam de ser brasileiros, e ofereceram como razões para esse orgulho os motivos do conde Afonso Celso sobre a grande e rica natureza brasileira. E quando foram indagados sobre o que pensam do povo brasileiro, os entrevistados oferecem as mesmas qualidades apresentadas em O Que Me Ufano do Meu País. Dessa maneira, um entrevistado pode afirmar que os índios são ignorantes, os negros são indolentes, os nordestinos são atrasados, as mulheres são naturalmente inferiores aos homens, e simultaneamente ele declarar na entrevista que ele se orgulha de ser brasileiro porque se trata de um povo sem preconceitos e de uma nação fundada na mistura de raças. Um entrevistado pode afirmar que ele está indignado com o desemprego, com a mendicância, com a existência de crianças de rua, com as chacinas contra as crianças, contra os massacres contra os sem terra, e ao mesmo tempo dizer que se orgulha de ser brasileiro porque este é um povo pacífico, ordeiro e inimigo da violência. Em suma, como uma sociedade que pratica o apartheid social pode ter de si mesma essa imagem construída em 1900 pelo conde Afonso Celso? A questão que nos é colocada nesse 5º centenário da conquista do Brasil é a de saber por que o mito, publicado no 4º centenário, ainda vigora, e tentar encontrar para esse mito as suas raízes, isto é, aquelas que foram fincadas em 1500. Dispomos, inicialmente, de 2 referências importantes para compreender a construção do nosso mito fundador, porque são referências diretamente ligadas às viagens marítimas da Renascença e do início da modernidade. A primeira referência é o significado das viagens na produção de semiófilos. E a segunda é o nome do Brasil. Do ponto de vista histórico, portanto, do ponto de vista econômico, social e político, nós sabemos por que se realizaram as grandes navegações e as conquistas. Entretanto, do ponto de vista simbólico, as grandes viagens foram vistas como um alargamento das fronteiras do visível e um deslocamento das fronteiras do invisível, para chegar a regiões que a tradição dizia que eram ou inexistentes, as chamadas regiões dos antípodas, ou regiões que eram mortais, a chamada zona tórrida. Os mapas da época são cartografias que mesclam o real e o fabuloso. E as primeiras viagens não trazem apenas novas mercadorias e novos saberes, mas trazem novos objetos semiófilos, isto é,
os países exóticos. Um mundo novo, no qual se julga haver reencontrado o paraíso terreal de que fala a Bíblia e de que falam os escritos medievais. Assim, as viagens de descoberta e de conquista produzem o novo mundo como um objeto semiótico. Ora, nos escritos medievais, há um semióforo poderoso, as chamadas Ilhas Afortunadas ou Ilhas Bem-aventuradas, lugar abençoado, onde reina uma primavera eterna, a juventude eterna, e onde os homens e os animais convivem em paz, e a terra produz sozinha o necessário para o sustento. Essas ilhas, de acordo com a tradição fenícia e a tradição irlandesa, encontram-se a oeste do mundo conhecido. Os fenícios a designaram com o nome Braac, B-R-A-A-C. E os monges irlandeses a chamaram de High, H-Y, High Brasil, B-R-A-C. Entre 1325 e 1482, todos os mapas incluem a oeste da Irlanda e ao sul dos Açores a Ínsula de Brasil, ou a Isola de Brasil. Essa ilha afortunada e bem-aventurada é aquela que a carta de Pero Vaz de Caminha descreveu. Eu ia ler 2 trechos da carta, para não completar a nossa conversa. Quando Pero Vaz descreve o país, o que ele descreve é o paraíso, é a terra bem-aventurada e afortunada, na qual, pela qualidade que ela oferece, plantando tudo lá. E o povo que é descrito, né, é um povo belo, inocente, corajoso, robusto, sem lei, sem rei e sem fé, e que pode e deve, segundo Caminha, ser evangelizado. Ou seja, a carta de Pero Vaz de Caminha, exatamente como a carta de Américo Vespúcio, descreve não só o paraíso terrestre, mas descreve as ilhas bem-afortunadas, as ilhas bem-aventuradas. Isto é, descreve High Brasil. O semióforo paradisíaco dá o nome à terra. E com esse nome, nomeia a sua primeira riqueza mercantil. Pau do Brasil, pau-brasil. Ou seja, não é porque tem pau de cor vermelha que a terra será Brasil. É porque ela se chama Brasil. Essa madeira será pau-brasil. E ela se chama Brasil porque ela é paz terrestre. Então, o mito fundamental. No período da descoberta e conquista da América e do Brasil, surgem os principais elementos para a construção do nosso mito fundador. O primeiro constituinte desse mito é, para usarmos a expressão de Sérgio Buarque de Holanda, a visão do paraíso, e o que designarei como a elaboração mítica do símbolo Oriente. O segundo é oferecido pela história teológica elaborada pela ortodoxia cristã, isto é, a perspectiva providencialista da história, mas também a história teológica herética cristã, isto é, o milenarismo da história profética. E o terceiro é proveniente da elaboração jurídico-teocêntrica da figura do governante como rei pela graça de Deus, a partir da elaboração medieval do poder, e que, mantida pela Contra-Reforma,
no caso da Península Ibérica, estará presente na elaboração da monarquia por direito divino, da qual nós somos os herdeiros permanentes. Então, o primeiro elemento do mito fundador do Brasil, o Brasil como natureza. Quando lemos os diários de bordo e a correspondência dos navegantes descobridores conquistadores, bem como a correspondência, os ensaios e livros dos evangelizadores, particularmente dos franciscanos e dos jesuítas, nós percebemos que a palavra Oriente é um símbolo, ou seja, ela indica mais do que um lugar ou uma região. E em segundo lugar, nós nos damos conta de que esse símbolo é bifronte. Oriente significa, por um lado, o Japão, a China e a Índia. Portanto, impérios constituídos com os quais se pretende tanto a relação econômica como a diplomática. Mas, se possível, sobretudo, uma dominação militar e política pelo Ocidente. Mas Oriente são também as Ilhas Bem-aventuradas. Oriente é o símbolo do Jardim do Éden. A Bíblia, no livro da Gênese, afirma que o paraíso terrestre, terra de leite e mel, cortada por 4 rios que atravessam toda a terra, localiza-se no Oriente. A partir do relato bíblico, as grandes profecias, particularmente as do profeta Isaías e as do profeta Daniel, descreveram com detalhes o Oriente Paraíso, terra cortada por rios, cujos leitos são de ouro e prata, por onde correm leite e mel, em cujas montanhas derramam-se pedras preciosas, habitado por gentes belas, indômitas, doces e inocentes, como no dia da criação. Promessa de felicidade perene e redenção. Com base nos textos proféticos e em textos dos clássicos latinos, particularmente Ovídio, Virgílio e Plínio o Velho, o cristianismo medieval criou uma literatura cujo tema era a localização e a descrição do paraíso terrestre. Literatura que será retomada com vigor durante a Renascença, sob o impacto de fortes correntes milenaristas e proféticas. Uma palavra, portanto, Oriente significa o reencontro com a origem perdida e o retorno a ela. Que é o paraíso terrestre? Antes de tudo, o jardim perfeito. Vegetação luxuriante e bela. As flores e os frutos são perenes. As feras são dóceis e amigas, em profusão inigualável. A temperatura é sempre amena, nem muito frio, nem muito quente. A primavera é eterna contra o outono do mundo, de que falava o final da Idade Média, referindo-se ao sentimento de declínio de um velho mundo e a esperança da restituição de origem. Ideias vigorosamente retomadas pela Renascença, que elabora aquilo que dará a imagem futura do Eldorado. Os textos dos navegadores, os textos de Vespúcio e de Pero Vaz de Caminha, os textos dos evangelizadores estão carregados com essas imagens. Você lê as cartas de Vespúcio ou a carta de Pero Vaz de Caminha e é disso que eles falam. Eles descrevem o paraíso. Colombo, no relato da sua terceira viagem, afirma que para chegar às novas terras, ele não precisou de mapa-mundi nem de bússola, mas lhe bastaram as profecias do abade Joaquim, de quem eu vou falar daqui a pouco, e, numa carta aos reis, em 1501,
Ele afirma que localizou o paraíso terrestre e o descreve tal como vislumbrado ao longe. Cartas e diários de bordo dos navegantes são impressionantes, porque descreve o mundo descoberto como um mundo novo e outro. Mas o sentido desses termos é diverso do que nós esperaríamos. De fato, esse mundo é novo porque ele é o retorno à perfeição da origem perdida. Origem à primavera do mundo, oposta à delícia outonal ou à decadência europeia. E ele é outro porque ele é anterior à queda do homem. Esse mundo é novo porque ele é o paraíso terrestre reencontrado. Essa visão do paraíso, esse topos do Oriente como jardim do paraíso, essa ínsula de Brasil, ou essa isola de Brasil, são constitutivos da produção da imagem mítica e fundadora do Brasil. E é ela que nós encontramos no livro do Conde Afonso Celso, nas poesias nativistas românticas. É aqui que o céu tem mais estrelas, que as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, que os nossos bosques têm mais flores e a nossa vida mais lindas. Não permita, Deus, que eu corra por lá. Então, é esse topos que nós encontramos na poesia nativista romântica, na letra do hino nacional, na explicação escolar da bandeira brasileira, nas poesias escolares parnasianas, particularmente nas de Olavo Bilac. Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Criança, jamais verás país como este. Olha que céu, que mar, que floresta. A natureza que perpetuamente em festa é um seio de que não irá transbordar carinhos. A natureza perpetuamente em festa. E por isso, eu me ufano do seu táxi. Não há um motorista de táxi que não te diga que desse tamanho, com essas florestas, com todas essas riquezas minerais, o país não vai para frente. Sabe por quê? A bandeira brasileira não exprime a política. Ela não exprime a história. A nossa bandeira é um símbolo da natureza. Ela representa com o verde a floresta, com o amarelo o ouro e as riquezas minerais, com o azul o céu estrelado e com o branco a ordem, a paz, o progresso. A nossa bandeira é o Brasil jardim, é o Brasil paraíso. Nós temos uma bandeira que aparentemente é despolitizada e é histórica. E, no entanto, ela é extremamente politizada, desde que a percebamos no contexto mítico, teológico, político, no qual o auriverde pendão que a brisa do Brasil beija e balança, simboliza o paraíso terrestre. O mesmo fenômeno pode ser observado no hino nacional, que canta mares, céus, sóis, bosques, flores, nossa vida de mais amor. O gigante está deitado eternamente em berço esplêndido, isto é, na natureza do paraíso, berço do mundo, eterno no seu esplendor. O Brasil, portanto, pertence ao mundo da natureza e não ao mundo da cultura e da história. Ainda que o mundo, muito de raspão, se lembre de declarar que nós somos capazes de morrer pela justiça e pela liberdade em nome da pátria idolatrada. Mas atenção, a pátria é mãe gentil. Portanto, ela define o espaço privado da família, do gêmeos, do clã e da tribo, mas não a res pública. Essa produção mítica
do país jardim, nos lança no reino da natureza fora do mundo da história. E como se trata da natureza paraíso, não há sequer como falar num estado de natureza de estilo rodesiano ou de estilo spinozano, em que a guerra de todos contra todos e o medo da morte suscitariam o aparecimento do social, um pacto e o advento da política. Nesse estado de natureza paradisíaco em que nos encontramos, há apenas nós, generosos, pacíficos, ordeiros, e Deus, que olhando por nós, nos envia um governante que o represente. Em outras palavras, nós estamos postos em estado de natureza, em que as teorias de São Tomás e do jesuíta Soares podem ser aplicadas. Ou seja, teorias do estado de natureza como estado de inocência, que corre o risco de degenerar-se em virtude do pecado original, em injustiça e guerra. E que é degenerescência que é evitada porque Deus, como governante e legislador, envia a lei e o representante que manterá o estado de sociedade a harmonia originária. Segundo elemento, o Brasil na história. O segundo elemento na produção do mito fundador do Brasil vai lançar-nos na história, depois de nos haver tirado dela. Todavia, trata-se da história teológica ou providencialista, isto é, da história como realização do plano de Deus ou da vontade divina. A antiguidade, tanto oriental como ocidental, concebia o tempo cósmico como um ciclo de retorno perene, e o tempo dos entes como uma reta finita, marcada pelo nascimento e pela morte. No primeiro caso, o caso do tempo da natureza, o tempo é repetição, e ele é a forma da eternidade. No segundo caso, os seres finitos, no segundo caso, o tempo é o devir natural de todos os seres, aí incluídos os impérios e as cidades. O tempo dos homens, embora linear, finito, é medido pelo tempo circular das coisas, pois a repetição eterna é a medida de tudo o que é perecível. O tempo dos homens é medido pelo movimento dos astros, pela sequência das estações, pelo germinar e desenvolver das plantas. Enquanto o tempo cíclico exclui a ideia de história como aparição do novo, pois o tempo da natureza não faz senão repetir-se, o tempo linear dos seres finitos na natureza introduz a noção de história como memória. O tempo da natureza se colocará sob o signo da fortuna, cuja roda faz inexoravelmente subir o que está decaído e decair o que está no alto. O tempo da história é colocado sob a proteção da memória e garante a imortalidade aos mortais que realizaram feitos dignos de serem lembrados, tornando-os memoráveis, comemoráveis, exemplos a serem imitados, perenidade do passado, garantindo-se por sua repetição no presente e no futuro. O tempo da história antiga é um tempo épico, narrando os grandes feitos de homens e cidades, cuja duração é finita e cuja preservação é a comemoração. Diferentemente do tempo cósmico, natural, do tempo épico, histórico, o tempo judaico-cristão, isto é, o tempo bíblico, é dramático, pois a história narrada
é não somente sagrada, mas ela é também a história do drama, do afastamento do homem de Deus e da promessa da reconciliação de Deus com o homem. Relato da distância e da proximidade entre o homem e Deus, o tempo judaico-cristão não exprime os ciclos da natureza e as ações dos grandes homens. Ele exprime a vontade de Deus e a relação do homem com Deus. Esse tempo é a expressão da vontade divina que o submete a um plano cujos instrumentos de realização são os homens, quer afastando-se de Deus, quer se aproximando de Deus. Esse tempo e esse plano podem ser decifrados pelos homens, pois Deus oferece a alguns o dom do deciframento temporal, isto é, o dom da profecia. O tempo é, assim, tempo profético. Disso resultando duas consequências principais que podem ser logo percebidas. Em primeiro lugar, o presente pode receber sinais divinos por intermédio dos quais o homem tem como decifrar o sentido do passado e do futuro. Em segundo lugar, o tempo é sempre a realização de uma promessa divina. E por isso, ele é um tempo finalizado e messiânico. O tempo não é a repetição cósmica. E não é um simples escoamento humano. Ele é a passagem rumo a um fim que lhe dá sentido e que orienta o seu sentido. É esse caráter dramático do tempo judaico-cristão que dará forma e sentido à ideia judaico-cristã de história, na qual o drama reúne o homem e Deus, isto é, tanto porque o homem é o ponto mais alto do primeiro momento do tempo, isto é, da criação, como porque o homem é a forma escolhida por Deus para cumprir a promessa de salvação, isto é, a encarnação. No mundo judaico-cristão, história é, pois, operação de Deus no tempo. Disso decorrem as características fundamentais da história. Primeiro, ela é providencial, unitária e contínua, porque ela é a manifestação da vontade de Deus no tempo, o qual tempo dotado de sentido e finalidade para cumprir o plano divino. Segundo, ela é uma teofania, isto é, uma revelação contínua, crescente e progressiva da essência de Deus no tempo. Terceiro, ela é uma epifania, isto é, a revelação contínua, crescente e progressiva da verdade no tempo. Quarto, ela é profética, não só como rememoração da lei e da promessa, mas também como expectativa do porvir. Ou, como diz e escreve o Padre Vieira, a profecia é a história do futuro. Quinto, ela é salvífica. Essa história é salvífica ou soteriológica, pois o que se revela no tempo é a promessa de redenção e de salvação como obra do próprio Deus. Sexto, ela é escatológica, do grego ta eschaton, as últimas coisas ou as coisas últimas. Isto é, essa história está referida não só ao começo do tempo, mas sobretudo ao fim dos tempos e ao tempo do fim, quando a promessa estará plenamente cumprida. A dimensão escatológica da história é inaugurada com o livro das Revelações de Daniel, seu capítulo 2, que é o primeiro texto sagrado que fala no tempo do fim, que é precedido de abominações, e é a realização da promessa de ressurreição e de salvação daqueles cujo nome está escrito no livro de Deus. Esse tempo final é descrito pelo profeta como o tempo do aumento de ciência, quando se dará a abertura do livro dos segredos do mundo, e sobretudo um tempo cuja duração está pré-determinada. O profeta escreve
será um tempo, mais tempos e a metade de um tempo. E ele se iniciará depois de 1.200 dias de abominação, e ele durará 1.335 dias, depois dos quais os justos estarão salvos. Em sétimo lugar, a história judaico-cristã tem importância que seja a história hegeliana, não tem importância que seja o fim da história do Daniel Bell, tem a menor importância que seja o fim da história do... Chama o cara da bonita fim da história? Não tem importância que seja a história da ordem do progresso do Augusto Conte, é isso aqui. Sempre isso aqui. Essa é a estrutura profunda da maneira pela qual o Ocidente pensa a história. É apocalíptica. Palavra que em grego significa revelação feita diretamente pelo Deus. Ou seja, Apocalipse não quer dizer desastre. Apocalipse quer dizer uma revelação feita diretamente pelo Deus. Pois, com o profeta Daniel primeiro, com João de Patmos depois, o segredo da história é uma revelação divina feita diretamente pelo próprio Deus ao profeta e ao evangelista. Essa revelação diz respeito prioritariamente ao tempo do fim ou ao que se chama o dia do Senhor, como escreve São Paulo na Epístola aos Tessalônicos. Em oitavo lugar, essa história é universal, pois ela não é a história deste ou daquele povo, desta ou daquela cidade, deste ou daquele império. Ela é a história do povo de Deus, que criou o homem e salvará a humanidade escolhida. Em nono lugar, ela é completa, pois ela terminará quando estiver consumada a promessa. Essa completude, para uns, já se deu com o advento do Messias, ou ainda se dará com um segundo advento, julgam outros, chamados de milenaristas. A completude da história universal foi, desde o início do cristianismo, matéria de controvérsia e, portanto, de heresia e de ortodoxia. A versão ortodoxa, a versão cristã ortodoxa da completude da história afirma que, concluída a encarnação, a história universal está terminada com os evangelhos. Tudo está consumado no mundo. E mesmo que o mundo não acabe hoje, mas só acabe quando Deus assim o decidir, nada mais há para acontecer em termos mundiais. A única coisa que acontece no intervalo entre os evangelhos e o juízo final é o progresso de cada indivíduo no caminho da sua alma rumo a Deus. Com os evangelhos, a revelação e a história estão consumadas. E assim, a completude funda a distinção entre o século e a eternidade. A ordem da eternidade está concluída. E a ordem do século é irrelevante em termos universais. Só tem relevância para a alma individual que nesse mundo está em itinerário rumo a Deus. É por isso que a ortodoxia cristã organiza a história em 3 tempos e em 6 eras, que constituem a semana cósmica. Os três tempos são antes da lei ou o tempo do Pai, sob a lei ou o tempo do Filho, e sob a graça ou o tempo do Espírito Santo. O primeiro tempo é o tempo dos judeus sob Noé e Abraão, até a entrega da lei escrita a Moisés. O segundo vai de Moisés até o advento, quando começa a nova aliança ou a nova lei. E o terceiro tempo é o tempo do cristianismo, no qual a lei está escrita no coração de cada um. A semana cósmica apresenta as 7 idades da seguinte maneira: criação, segunda-feira,
criação, queda, dilúvio, patriarcas, Moisés e encarnação. Segundo advento. E depois, já fora do tempo, o juízo final e o jubileu. Essa cronologia, portanto, tem a possibilidade de esvaziar um problema gravíssimo para judeus e para cristãos, porque se encontra tanto nas profecias de Daniel como no Apocalipse de João, e que é a questão colocada por eles como o tempo, os tempos e a metade do tempo, ou o que João descreve no Apocalipse, no decorrer da abertura dos 7 selos, como um silêncio de meia hora no céu, entre a abertura do 6º e do 7º selo. O que são esses intervalos temporais? Esses intervalos temporais, do ponto de vista da ortodoxia cristã, não são nada. Mas do ponto de vista da história messiânica milenarista, esse tempo da metade dos tempos da metade do tempo, ou é esse silêncio de meia hora no céu, entre a abertura do 6º e do 7º selo, o centro da história. É aí que a história acontece. É aí que se dá a revelação, a inovação, o acontecimento, isto é, a preparação para o tempo do fim. Este é o momento em que o vingador do anticristo surgirá, em que a batalha entre o encantado e o anticristo se dará, em que haverá um reino de 1000 anos de felicidade, o Cristo voltará e haverá então o juízo final e a entrada na eternidade. Assim, a perspectiva herética, ortodoxa, cristã, é a perspectiva milenarista. E ela está enraizada no mundo cristão e ela é retomada com vigor no século XIII, quando, com o surgimento do Islã, as cruzadas, os cismas eclesiásticos, as guerras entre o Império e o Papado, exigiram que se desse uma explicação para a desordem do mundo. Pois se há um plano de Deus, se o plano está completo, como explicar a desordem que existe no mundo? E assim se dá a grande renovação intelectual e religiosa que precisa agora conciliar o acontecimento desordenador e o plano divino. Isto é, a mudança e a ordem, a estabilidade e a contingência. A desordem é um acontecimento que pesa sobre a cristandade e o seu sentido precisa ser decifrado. Esse deciframento reabre o tempo. O tempo que a ortodoxia cristã havia fechado, com as 7 eras, se abre outra vez. E agora se volta a buscar a estrutura secreta do tempo e do seu sentido, numa interpretação apocalíptico-escatológica da história, que é agora não apenas providencial, mas também profética. Isto é, agora, o que se busca é o preenchimento histórico do intervalo entre o 6º e o 7º selo. Isto é, a batalha final entre o Cristo e o anticristo, o reino de 1000 anos de felicidade e o juízo final. A obra mais importante e mais decisiva para a constituição da futura filosofia da história do Ocidente é a do abade calabrês Joaquim de Fiore. E Colombo diz, quando Colombo diz, eu não precisei de mapa mundi, não precisei de bússola, e bastaram as profecias do abade Joaquim. O abade Joaquim é este que eu vou falar agora. Do abade calabrês Joaquim de Fiore
para quem a ordem do tempo é a ordem de manifestação sucessiva e progressiva da Trindade. O tempo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tempo da lei, da graça e da ciência. O tempo surge estruturado e escandido em 3 tempos progressivos rumo à apoteose, graças ao ordenamento figurado ou simbólico dos acontecimentos narrados ou profetizados pela Bíblia. Para isso, Joaquim de Fiore elabora um complexo método de leitura e de concordâncias entre os 2 testamentos, em matrizes simbólicas, que decifram a ordem do tempo da sua sucessão, a desordem temporal, o conflito e a desolação ou as abominações que precedem o tempo do fim, e o tempo final, o fim dos tempos, isto é, os símbolos do triunfo, tendo no seu centro a ideia do reino de 1000 anos e a obra de um enviado especial, o enviado dos últimos dias, que aprisiona o anticristo por 1000 anos, forma a comunidade dos santos, até o momento da batalha final de Cristo contra o anticristo. Canudos, pedra bonita. Esse enviado dos últimos dias é a contribuição de Joaquim de Fiore para as profecias bíblicas. E essa contribuição se desdobra em 2 personagens. O enviado dos últimos dias pode ser o Papa Angélico ou o Imperador dos últimos dias. E a segunda contribuição é a ideia de que surgirão homens espirituais. Então, os espirituais do nome da Rosa e Berberto. Os homens espirituais, que são 2 novas ordens monásticas, que preparam os homens para o tempo do fim. Depois, os jesuítas e os franciscanos vão se considerar essas 2 novas ordens que foram profetizadas. E é importante saber por que é que nas primeiras expedições vem sempre em cada viagem, são 12 religiosos que vêm. Ou vem 12 franciscanos, ou vem 12 jesuítas, ou vem 12 franciscanos e 2 jesuítas. Isso na América toda. Seja América Espanhola, seja América toda. É porque em número 12, em Joaquim de Fiore, é a soma do 7 com o 5 e significa a realização da missão. Que são, portanto, os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, que historicamente não foram 12. Eles são simbólicos de 12 patriarcas, 12 apóstolos, 12 franciscanos, 12 jesuítas. Que a realização é profética. Deus possui os fios com os quais ele tece a história, fabricando os seus padrões, as suas matrizes e as suas estruturas, invisíveis para quem percebe apenas as conexões horizontais e empíricas do tempo. O sentido da história não se encontra na sucessão linear dos acontecimentos, mas no entrelaçamento vertical e invisível da ordem do tempo. Para além do fascínio que provoca, eu dei uma caricatura do que é essa elaboração de Joaquim de Fiore. A filosofia da história de Joaquim de Fiore deixa algumas marcas indeléveis no pensamento e na política ocidentais cristãos. A primeira delas, e a mais óbvia, é a concepção trinitária, progressiva e orgânica da história, com o desenvolvimento de estruturas invisíveis. Está lá no Hegel, está lá no Auguste Comte. Concepção trinitária. A história é a obra do Espírito através do Pai e do Filho, até a revelação final do Espírito. Concepção progressiva. A história é o desenvolvimento temporal do aumento do saber, cuja plenitude coincide com o tempo do fim, ou com o fim da história, quando será aberto o livro dos segredos do mundo e o homem conhecerá a Terra. Concepção orgânica da história. O tempo tem a estrutura de uma árvore, que é simbolizada pela árvore de Gesé.
Isso significa que o tempo não é um ciclo perpétuo de tribulações, não é agonia nem afastamento do absoluto, mas é um arbusto florescente, onde frutifica a semente divina da verdade, perpetuando-se como eternidade temporal. No centro da herança joaquinita, encontra-se a ideia de que haverá ainda uma fase final da história, um tempo abençoado ainda por vir. O apogeu da história, preenchimento do intervalo da metade do tempo e do silêncio de meia hora no céu, ainda não aconteceu e deve ser esperado. Para Joaquim de Fiore, esse preenchimento ou plenitude do tempo é o aumento da espiritualidade no mundo antes do juízo final, a era do Espírito Santo. É esse tempo que os navegadores, e particularmente Colombo, e depois Vespúcio, Camilo, Nóbrega, Anchieta, todos os franciscanos consideram que está acontecendo. A concepção joaquinita de uma apoteose do tempo durante o reino de 1000 anos é a herança mais duradoura de Joaquim de Fiore. Mas isso não no plano de uma teoria da história, mas no da ação política. Assim, a segunda herança joaquinita é a presença do joaquinismo nos movimentos milenaristas radicais que constituem a forma por excelência da política para as classes populares. É com a matriz milenarista que as classes populares têm acesso à política, que é vista por elas como a luta entre o bem e o mal, a treva e a luz, e na qual a questão não é a do poder, mas é a da justiça e a da felicidade. A perspectiva milenarista é, portanto, militante. Ela cabe aos que esperam viver uma vida santa que os prepare para reconhecer os sinais do tempo do fim. E ela é uma perspectiva cósmica. O embate final se dará entre o bem e o mal, como um embate entre a luz e a treva, forças cósmicas para a transformação radical do presente. Resta saber o que essa construção judaico-cristã da história, seja na sua versão ortodoxa, seja na sua versão joaquinita herética, tem a ver com o descobrimento do Brasil e a sua comemoração. Se o Brasil é terra abençoada por Deus, bonito por natureza, mas que beleza. Se ele é o paraíso reencontrado, nós estamos numa história que se realiza sem tempo e fora do tempo, deitado eternamente em berço esplêndido. Nós fazemos parte do plano providencial de Deus. Nosso futuro encontra-se assegurado. E é por isso que o Brasil é o país do futuro. Porque Deus nos ofereceu o sinal do porvir. Qual é o sinal que nós temos de que conosco se realizará o futuro do plano de Deus? Este sinal é a natureza paradisíaca, que opera como um sinal de que a providência divina nos escolheu como seu povo eleito. E é por isso que todo brasileiro não deixa de repetir que Deus é brasileiro. No entanto, contraposta à visão, por exemplo, providencialista como uma história já realizada, existe também a história profética de uma história a ser realizada, a história joaquinita. Ora, escrevendo aos reis católicos, Colombo explica que para o seu feito não foram necessários nem mapa-mundi nem bússola. Diz ele, bastaram as profecias de Isaías e do abade Joaquim. Os embaixadores de Gênova, na Espanha, no momento da descoberta da América, dizem aos reis que a empresa de Colombo fora profetizada pelo abade Joaquim Calabres, que dissera que da Espanha
sairia o Salvador da cristandade, isto é, a expulsão dos mouros, a expulsão dos judeus, em 1492. E se iniciaria o reino de 1000 anos. Essa ideia que franciscanos e jesuítas conservam, porque se consideram as duas ordens previstas ou profetizadas por Joaquim de Fiore para o começo do tempo do Espírito, essa ideia é retomada com vigor no século XVII pelo Padre Vieira, que escreve, não por acaso, História do Futuro, ou do Quinto Império de Portugal, para demonstrar que as profecias de Isaías são necessárias para o cumprimento das profecias de Daniel. As profecias de Daniel prometem que depois da sucessão de 4 monarquias ou de 4 impérios efêmeros, surgirá, graças ao Messias, o 5º império, ou a 5ª monarquia, que durará 1000 anos de felicidade. Vieira considera que para que a profecia de Daniel se cumpra, é preciso que primeiro sejam cumpridas as de Isaías. O Padre Vieira vai interpretar, versículo por versículo, as profecias de Isaías, mostrando que o profeta profetizou o Brasil. Ele profetizou não só a descoberta do Brasil, mas ele profetizou também que o enviado dos últimos dias, que será profetizado novamente por Joaquim de Fiore, é Dom Sebastião, o encantado, que não morreu em Alcácer, mas virá livrar o mundo do anticristo, isto é, da Espanha, que no momento domina Portugal. Essa herança joaquimita explica o fascínio e a defesa incessante da monarquia como forma adequada ao destino do país, que é feita não só por boa parte da classe dominante da coroa e do império, mas também pelas camadas populares. Ela reaparece assim no milenarismo messiânico monárquico de Canudos. Mas não só isso. Essa matriz joaquimita é decisiva para a construção do primeiro semióforo da República recém-proclamada. Isto é, em 1900, Tiradentes aparece como um Cristo cívico ou crístico, o herói que nos prepara para os últimos dias, antes do tempo do fim. Dessa maneira, o Brasil entra na história. Mas ele entra na história ou pela porta providencial do lado da classe dominante, a quem interessa a ideia de que a história está pronta. Ou pela porta profética joaquimita, do lado das classes populares, que esperam que a história ainda seja feita. Assim, pela história providencial, a nossa história já está escrita, faltando apenas o agente que deverá concretizá-la. Pela segunda, a nossa história está prometida, mas ainda inteiramente por fazer, devendo ser obra da comunidade dos santos e dos justos, como um exército auxiliar do novo Messias na batalha última contra a treva, o mal e a injustiça. Canudos, Pedra Bonita, Contestado, são alguns episódios dessa longa história por fazer. E, num outro contexto, eu procurei mostrar que toda a propaganda que o Collor fez no período eleitoral tinha esse contexto. Era nesse contexto que ele se apresentava como realizador da profecia. Mas, seja numa história providencial, seja numa história milenarista, nós somos apenas os agentes da vontade de Deus. E a nossa história é, portanto, um luto teológico. O terceiro elemento, no qual eu vou
na minha exposição, eu designei como governado pela graça de Deus. Sabemos que, diversamente da América inglesa, a América hispano-portuguesa possui dois traços decisivos para a sua história política. O primeiro deles é a existência do Estado acima da sociedade, porque ele existe antes dela. O segundo é a presença dos interesses privados na condução dos negócios públicos. Ou seja, há uma contradição originária na formação do país, pois nele convivem a precedência do Estado sobre a sociedade, mas a predominância do privado sobre o público. Dessa contradição resulta, de um lado, o caráter abstrato da política para os brasileiros, e de outro, a concreticidade da política sob a forma do poder pessoal dos dominantes, dirigentes e governantes. De fato, no caso do Brasil, a periodização histórica mostra uma continuidade impressionante sobre as várias formas de direção política. Seja como capitanias hereditárias, seja como governos gerais, seja como Reino Unido, seja como Império. Não só a forma monárquica foi inicialmente imposta e a seguir conservada, como também essa forma foi considerada a única adequada a um país continental. Assim, durante os 3 primeiros séculos, a forma do Estado precedeu a constituição da sociedade. Por outro lado, como os recursos da coroa portuguesa, no caso da Espanha mesmo, não eram suficientes para a obra da colonização, desde o início, o país foi arrendado aos particulares e o interesse privado se confundiu sempre com o interesse público. Ou melhor, não deixou que se formasse um interesse público propriamente dito. Essa determinação da política pelo espaço privado transparece nas rebeliões e nas revoltas políticas da colônia e durante o Império. São rebeliões e revoltas nas quais uma região ou uma província declara-se a si mesma pátria. Fala-se, por exemplo, na pátria mineira, na pátria pernambucana, na pátria gaúcha, na pátria farroupilha. E como tal, pretende independência diante do poder centralizado. Será somente pelo interesse privado de uma classe social, a burguesia industrial nascente nos anos 30 do século XX, quando o interesse privado dessa classe social coadunar-se com a exigência de um Estado nacional centralizado, é que se poderá falar num espaço público entendido como direção e regulamentação do espaço privado, mas conservando as marcas da sua formação colonial e imperial, ou seja, permanece o traço decisivo da origem e não por acaso. Muitos cunharam as expressões Estado patrimonial, Estado cartorial. Seja como colônia, seja como Reino Unido, seja como monarquia constitucional, mas seja enfim como república, as formas políticas do Brasil não escapam de sua determinação inicial. Ora, essa determinação inicial, como sabemos, é a monarquia ibérica em que o rei governa por direito divino. Assim, o terceiro elemento componente da matriz mítica fundadora do Brasil encontra-se na elaboração jurídico-teocêntrica do governante pela graça de Deus. Essa matriz depende de duas formulações medievais diferentes, mas complementares. A primeira delas, fundada em Santo Agostinho, afirma que, pelo pecado,
o homem perdeu todos os direitos e, portanto, perdeu o direito ao poder. O poder pertence exclusivamente a Deus. Ou como lemos na Bíblia, Provérbios, todo poder vem do alto, por mim reinam os reis e os príncipes modernos. Assim, o poder pertence exclusivamente a Deus, que por uma decisão misteriosa e incompreensível, o concede por uma graça especial a alguns homens. A origem do poder humano é, assim, um favor divino àquele que representa Deus na terra. Ou seja, o governante não representa os governados. Ele representa a fonte transcendente do poder. Governar é realizar ou distribuir favores. A segunda fonte jurídico-teocêntrica, sem abandonar a noção de favor, introduz a ideia de que o governante representa Deus, porque possui uma natureza mista com a de Jesus Cristo. Isto é, o governante possui dois corpos: um corpo empírico, físico, mortal, humano, e um corpo místico, eterno, imortal, divino, que é o corpo político. Por receber o corpo político, o governante recebe a marca própria do poder, a vontade pessoal absoluta. Donde o adágio, o que apraz ao rei tem força de lei. A teoria do corpo político incide sobre a antiga ideia de res pública, modificando. Deixa de haver a coisa pública como terra comum da coletividade cívica e como fundo público. E passa a haver as partes do corpo político, isto é, do corpo do governante. A terra, os fundos públicos se transformam em membros do corpo do governante e se tornam patrimônio privado, que se transmitem aos descendentes, que podem ser distribuídos sob a forma de favor. A coroa é a cabeça do corpo político. No peito, o rei tem o escrínio da justiça e da lei, e os seus membros são a terra e o povo, que se tornam, portanto, patrimônio privado do governante. Deus pode usar o povo como instrumento da sua vontade, pois vox populi, vox Dei. Assim, por exemplo, ao votar, o povo não é verdadeiramente eleitor, ele é votante. Isto é, ele não está manifestando sua própria vontade, ele está sendo um instrumento da vontade divina. De sorte que, ao votar no governante, o eleitor não faz senão cumprir o desígnio de Deus. É por isso que no Brasil, em determinadas eleições, sempre se diz: Deus quis. Mesmo eleito, o governante representa Deus, a vontade de Deus, e não o povo. Ele foi escolhido para ser o pastor do rebanho, que é a expressão que Tancredo Neves usa quando diz que vai aceitar ser presidente. Faz um longo discurso na qualidade do rebanho do pastor. Essa é a imagem de Tancredo Neves no famoso momento da redemocratização da República. Então, ele é o pastor do rebanho de Deus. E dele cuida como um pai severo e amoroso. E a imagem do pai severo e amoroso era a imagem que o povo propõe. Dessa maneira, o governante, pela graça de Deus, é despótico. No sentido etimológico e político do termo, os despotes, em grego, significa o chefe da família, cuja vontade é lei, e com poder de vida e morte sobre todos os seus membros. Assim, Brasil, a República se torna a grande família. O fundo público, patrimônio privado. A lei,
exprime a vontade pessoal do governante. E a ação política se realiza sob a forma da relação pessoal direta, sem mediação, entre o doador de favores e a sua clientela. Assim, a matriz mítica fundadora da política brasileira opera de modo socialmente diferenciado. Do lado dos dominantes, ela aparece na visão que os dominantes têm do seu direito natural ao poder, na legitimação desse pretenso direito natural por meio do ufanismo nacionalista e desenvolvimentista, que são as expressões laicizadas, modernas, do tema do paraíso terrestre, da teologia da história providencialista. Em outras palavras, é no modo como produzem a imagem do Brasil como pátria amada e idolatrada, mãe gentil, isso é, como uma comunidade una, indivisa, ordeira e pacífica, rumando para o seu destino, porque nós somos o país do futuro, é que o Brasil é a mãe gentil, o governante, o pai da pátria. Estamos sempre na família. Do lado dos dominados, a matriz mítica se realiza pela via milenarista, que, por sua vez, é messiânica, produz dois efeitos principais. A visão do governante como salvador e a sacralização e satanização da política. Em outras palavras, uma visão messiânica da política que possui como parâmetro o núcleo milenarista como um embate final entre a luz e a treva, o bem e o mal. De sorte que o governante ou é sacralizado pelo povo, ele é a luz do bem, ou ele é satanizado, ele é a treva e o mal. Não tem importância que não sejam essas as palavras usadas. Que se use um vocabulário perfeitamente laico, honesto, corrupto, inteligente e moderno, sério e responsável. É isso. Assim, do ponto de vista do seu mito fundador, o Brasil 500 é o semiótico que estabelece a relação entre o presente visível e o passado mítico invisível, reiterando a mitologia da nossa fundação. O país do apartheid social, não creio que haja o que comemorar. Obrigada. Em nome da Comissão de Organização da Semana do Calor, a gente agradece a professora da aula. Agora a gente vai abrir para as perguntas. Não, não. Pergunta, não.